Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de reunião pública para nós estarmos fazendo o nosso evangelho. E nós estamos então no capítulo 12, Amai vossos inimigos. Então nós já falamos sobre retribuir o mal com o bem, que a gente vem estudando esses capítulos, né? O capítulo 11, nós falamos sobre a caridade com os criminosos. Depois a gente passou para o capítulo 12, né? Amai vossos inimigos. E falamos na terça-feira passada sobre retribuir o mal com o bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os inimigos desencarnados, né? Porque nós falamos sobre inimizade, a necessidade do perdão, a necessidade, né, de nós demonstrarmos a nossa conduta no bem e de não fazermos inimigos, né? De procurarmos o máximo na nossa vida de fazermos amigos. Mas nós temos aqueles inimigos que nos acompanham de outras vidas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eles e por que nós devemos amar os nossos inimigos, né? E devemos ter uma boa conduta. Então o evangelho de hoje é o capítulo 12, Amai vossos inimigos, no tema os inimigos desencarnados. Então vocês coloquem a água que vai ser fluidificada, né, depois do evangelho, né, chame os seus familiares para que a gente possa estar refletindo mais um pouquinho sobre mais esse ensinamento de Jesus. Então vamos fazer a nossa prece? Então vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus. E assim, amigo querido, nós agradecemos imensamente a oportunidade que temos nessa noite, mais uma vez, de estarmos aprendendo o Teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos compreender as Suas lições e que possamos exercitar a prática no nosso dia a dia. Abençoa a nossa família que nesse momento se reúne em torno do Teu Evangelho para o aprendizado da melhoria da nossa alma. Cuida de todos nós, perdoando, Senhor, as nossas dificuldades e que possamos aproveitar os próximos momentos no aprendizado dos Teus ensinamentos. Se conosco, amigo querido, nos ampare e nos protege hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos dar início ao nosso evangelho de hoje, lendo alguns pedacinhos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente espera que todos vocês tenham o Evangelho em casa para poder ler depois todo o capítulo, né, porque a gente não consegue ler tudo. Mas nós vamos falar um pouquinho então sobre os inimigos desencarnados. Então nós temos o texto aqui que diz assim: o espírita possui ainda outros motivos para ser indulgente para com seus inimigos. Ele sabe de início que a maldade não é o estado permanente das pessoas, que ela provém de uma imperfeição momentânea e que a pessoa má, qual criança que se corrige dos seus defeitos, reconhece um dia seus erros e se tornará boa. Lembrando que a gente vem falando a questão dos criminosos, né? Do retribuir o mal com o bem. E nós falamos as outras vezes de que nós não sabemos o que fazemos, não é? Nós somos ainda seres infantis perante a espiritualidade, né? E que nós não temos o mal verdadeiro em nosso coração. Na verdade, o mal ele não existe. Ele é uma deturpação da forma de enxergar a vida, de ainda não compreender a lei maior, que é fazer ao próximo que eu gostaria que te fizesse, do amar uns aos outros. Mas a gente sempre vem aprendendo e ensinando que nós temos a centelha divina dentro de nós. Então a maldade, na verdade, ela não existe. Ela é uma forma deturpada de se posicionar, é um atalho, por assim dizer, que o espírito pegou, ou que nós, né, muitas vezes nos transformamos em más pessoas,
Porque nós deixamos que o egoísmo fale mais alto e muitas vezes nós queremos que a vida siga as nossas conveniências. E tem outras questões também, as questões das mágoas, quando alguém nos prejudica, que nós não queremos perdoar. E tudo, se a gente for ver, sempre está envolvido com o nosso ego. Sempre está envolvido com o nosso egoísmo. Nós criamos inimizade com as pessoas e as pessoas criam inimizade conosco, que nós criamos esses relacionamentos, né, de inimizade, porque cada um enxerga somente o seu ponto de vista. Né? Nós não queremos ceder em favor do ponto de vista do outro e o outro não quer ceder. Então nós nos magoamos. Mas por que nós nos magoamos? Porque nós não compreendemos a lei divina. Porque a maioria de nós não acredita na lei da reencarnação, de vidas que já vivemos, de outras tantas que vamos viver, e da necessidade do progresso, que nós temos que progredir moralmente, espiritualmente, né, emocionalmente. Nós temos que respeitar as pessoas e os nossos irmãos, e uns aos outros. Quando nós conseguirmos seguir a lei da fraternidade divina, aí sim nós não iremos magoar. Ou se alguém fizer alguma coisinha que a gente não gosta, nós não iremos ficar magoados, nós saberemos entender. Do mesmo jeito que os espíritos evoluídos, e o maior de todos, que é o Cristo, governador do planeta Terra, ele compreende nossas atitudes. A gente sempre tem falado que todos os dias nós magoamos Jesus, porque o ensinamento dele é o ensinamento do amor ao próximo. E nós não fazemos isso. Nós só pensamos em nós. Então, nós vamos criando inimizade porque o outro ser também pensa nele. E fica assim, cada um pensando em si somente, e a gente fica criando esses relacionamentos, né, mais negativos, fica criando essas inimizades, e muitas vezes até terminamos com os relacionamentos. E nesse caso aqui hoje, a gente está falando sobre os inimigos desencarnados, porque nós vimos o seguinte, que a morte ela não existe. O corpo, ele morre. Mas o espírito, ele continua imortal, com a sua vivência no plano espiritual, com a mesma personalidade que ele tinha aqui na Terra. Então, se nós criamos uma inimizade, se nós prejudicamos alguém, esse ser que está extremamente magoado, com ódio de nós, esse ódio vai continuar no plano espiritual. Ele vai levar esse ódio para lá. E muitas vezes, quando ele desencarna, ele continua com esse ódio, ele tem uma vantagem sobre nós, porque ele está invisível e muitas vezes ele tem acesso à nossa companhia e nós não sabemos. Quando nós prejudicamos alguém, né, nós fazemos com que esse ser, muitas vezes, desencarne extremamente magoado, com muito ódio no coração, por algo que nós prejudicamos, né, ou prejudicamos, e ele continua do lado de lá, e quando ele se percebe desencarnado, que ele não aceitou a ajuda do plano espiritual, que ele ainda não se melhorou, que ele não conseguiu tirar a mágoa do coração, não conseguiu perdoar, ele vai ter acesso a você através de processos obsessivos. Ele retorna, ele te encontra, você encarnado e ele desencarnado. E muitas vezes, se você já não tem uma boa conduta, se você já é alguém que não tem fraternidade, que é extremamente materializado, que não se preocupa com o próximo, que acabou magoando esse espírito, esse ser, né? Seja por que motivo for, de egoísmo, de pontos de vista que você achava que só o seu era o correto, ou porque você trapaceou, ou seja, que motivo for, a pessoa desencarnou, saiu dessa vida com extremo ódio de você, ele vai retornar e vai começar a querer se vingar de você. E ele ainda tem uma vantagem, né? Ele está desencarnado e você não vê. Então é quando acontecem os processos obsessivos e que muitas vezes espíritos nos influenciam, nós que já não temos uma boa conduta, a nossa conduta muitas vezes acaba piorando, né? Se nós já somos egoístas, vamos ficando cada vez mais. Por quê? Porque muitas vezes eles tentam prejudicar a nossa vida, né? Fazendo com que se potencialize já os defeitos que nós temos. Se nós já prejudicamos as pessoas, né, por vontade própria, por algum interesse, por alguma conveniência sua, você tem essa personalidade ainda, né, extremamente egoísta, de querer passar perna nas pessoas, por assim dizer, né, ou de ter magoado, de ter ofendido alguém de forma grave, muitas vezes esses espíritos,
eles desencarnam, e como o perdão é algo ainda muito difícil no planeta Terra, porque nós ainda somos seres, né, arraigados à mágoa e aos nossos pontos de vista pessoal, então muitas vezes esse espírito não te perdoa, não aceita o amparo dos mentores espirituais, e ele volta para conviver com você no seu dia a dia para tentar te prejudicar. E ele vai tentar de todas as formas. Então é por isso que nós temos que prestar muita atenção na conduta, nas amizades e principalmente nas inimizades que nós fazemos nesta vida, para que não tenhamos problemas em vidas futuras. E também nós temos que ficar sempre antenados, né, por assim dizer, com o nosso comportamento, os nossos sentimentos, negativos principalmente, porque muitos deles são influenciados pelos nossos inimigos do passado, e todos nós temos, né? Nós vivemos num planeta de expiações e provas, em que nós somos espíritos aprendizes, nós somos seres encarnados aqui, aprendizes do bem, porque nenhum de nós é bom. Nós ainda temos muitas mazelas, nós ainda precisamos exercitar muito, né? A caridade, a fraternidade, o desapego, né? E nós não conseguimos. Todos os dias nós temos condutas que são egoístas, que são de acordo com a nossa conveniência, e quer queira, quer não, muitas vezes a gente sempre, se você for analisar o seu dia, no fim do dia você sempre teve uma ou outra atitude em que você pensou em você primeiro, sem se preocupar com o próximo. E isso varia de muitos graus, né? Desde pequenas coisas até as grandes, né? De pessoas que prejudicam imensamente um outro irmão, que prejudicam comunidades, que prejudicam populações. Então, nós adquirimos inimigos, muitas vezes na vida de encarnado, e esses inimigos continuam nos acompanhando quando estão desencarnados, porque esse ser desencarna e todos nós iremos desencarnar com a nossa mesma personalidade, com os nossos mesmos sentimentos, amando as pessoas que nós amamos, que conviveram conosco, e também odiando aqueles que nós ainda não conseguimos perdoar. Então vamos ler mais um pouquinho. Então por que que o espírita, ele sabe, na verdade, então por que que ele tem que aprender a ter mais fraternidade, a amar os inimigos, né? Então, continuando aqui, ó. O espírita, ele sabe ainda que a morte o livra apenas da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, inclusive após ter deixado a terra. Sabe que, desse modo, a vingança não alcança seu objetivo. Ao contrário, ele tem por efeito produzir uma maior irritação capaz de continuar de uma existência para outra. Então, muitas vezes, nós fazemos algum inimigo porque esse ser nos prejudicou, não é? Alguém que fez alguma atrocidade com você e que você deseja, tem um ódio mortal por esse ser, porque existe sempre os dois lados, né? Nós podemos prejudicar alguém e alguém pode nos prejudicar, que é muitas vezes o que acontece nesse planeta ainda atrasado que nós vivemos. Então, muitas vezes alguém faz um mal muito grande para nós e nós pegamos um ódio mortal e queremos nos vingar desse ser, né? Nós desejamos todo tipo de vingança. E mesmo que esse ser que tenha feito mal, quando ele faz o mal para você, é porque ele já não gosta de você, né? Alguma coisa, nós já vimos em aulas passadas, de que ninguém não gosta de você de graça. Se alguém faz o mal para você, seja ela de que forma for, né, em menor ou maior grau, que nada acontece por acaso, é porque esse ser já tinha uma mágoa e um ódio de você do passado. Nós nos encontramos com as pessoas e nos reconhecemos vibratoriamente com antipatias ou simpatias, não é? E muitas vezes na nossa convivência do dia a dia, os nossos sentimentos vão se tornando de ódio, né? E muitas vezes os relacionamentos, eles se deterioram. Então, muitas vezes alguém vai fazer uma maldade com você e você vai querer responder na mesma moeda, aquilo que a gente falou, você quer uma vingança, que é o que acontece muito por aí, né? Que a gente vê, eu quero justiça, eu quero vingança, das desencarnações várias, sejam elas de que forma for, e que nós já vimos que todas as desencarnações, elas são programadas, certo?
seja ela de que forma for. A única que não é programada, que nós já vimos, né, lá no tema desencarnação, é o suicídio. Todas as outras são experiências que o espírito precisa passar. Ele tem que desencarnar daquela forma. Ele já veio com o programa reencarnatório dele para que a vida dele tivesse um determinado tempo e que chegasse a alguma situação em que ele iria desencarnar de determinada forma. Então, muitas vezes pode ser por homicídio, por acidente, né? Por algumas tragédias, por doenças, seja o que for. E muitas vezes nós não nos conformamos, né? Quando os nossos entes queridos desencarnam de determinada forma. Nós queremos vingança, nós queremos justiça, né? Porque nós achamos que nós fomos, né, as vítimas daquela situação. E a doutrina espírita ela nos explica que nós não somos vítimas, que tudo que acontece conosco é reflexo de nossas vivências do passado. Se nós fizermos um inimigo, né, que nos prejudicou, é porque ele ainda não conseguiu perdoar de atitudes que nós tomamos em primeiro lugar, que foi iniciativa nossa em outras encarnações. Então, muitas vezes ele vem nessa vida e ele, ao nos reconhecer ou a conviver conosco, ou seja, as situações que se colocam dentro da nossa vivência do dia a dia, ele se torna um inimigo. E muitas vezes ele tira a nossa vida ou ele comete alguma atrocidade conosco e que nós nos fazemos papel de vítima, né? Porque nós não lembramos do passado, porque justamente porque nós temos que resolver essas situações numa vivência nova, né? Os relacionamentos nossos são exercícios de paciência, de tolerância, em que nós temos que resolver numa vivência nova, sem a lembrança do passado, apenas com a nossa personalidade, a nossa forma de agir, não é? Então, muitas vezes nós ficamos revoltados e queremos, muitas vezes, nos vingar. E às vezes até conseguimos, né? Porque existem pessoas que é aquela questão, um mata, o outro vai lá e mata, um morre e tem essas vinganças e essas justiças feitas pela própria mão. Então, a doutrina espírita ela vai nos ensinar que nós não devemos desejar o mal e nem querer a vingança, porque senão essa situação não vai se resolver nunca, né? Esse espírito que muitas vezes nós queremos nos vingar e conseguimos até fazer essa vingança, vamos supor um exemplo de uma justiça feita com as próprias mãos, né? De que alguém da sua família desencarnou por um homicídio, vamos supor assim, num dos casos mais graves, né? Desencarnou por um homicídio e aí você também quis vingança e você foi lá e fez a mesma coisa. Aconteceu alguma situação em que você resolveu fazer a sua justiça com as próprias mãos, que a gente vê muitas vezes que acontece por aí, né? E você também foi lá e matou esse ser. Então vamos supor que você continue encarnado e esse ser que você, né, tirou a vida, ele desencarna e ele continua vivo. A morte não existe, né? O corpo dele vai ser enterrado, você pode falar, me livrei dele. Mas você não se livrou, não. Aquele espírito, ele vai reconhecer a situação e se ele tiver com sentimento de ódio, que ele já não gostava de você e você ainda o prejudicou mais ainda, aí sim ele vai estar com uma liberdade no plano espiritual para te perseguir. É quando acontecem as situações de obsessão muito graves. Então o espiritismo, ele tem assim o dever, né, e a tarefa de estar educando as pessoas, né, da gente estar auxiliando na compreensão de que nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos quebrar esse ciclo de ódio, sabe? De cada um quer se vingar. Um mata, o outro quer se vingar, e aquele que morre também quer se vingar, e fica, sabe, nessa patinação de que a gente não sai do lugar, a gente não sai desse círculo do ódio. Um dos dois tem que quebrar esse círculo, para dar o exemplo para o outro do perdão. E geralmente é quem inicia o aprendizado da fraternidade, o aprendizado do ensinamento do governador do planeta Terra, inicia o aprendizado de Deus, que é realmente fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Enquanto nós não começarmos a iniciar
esse tipo de atitude que nós devemos ter com o nosso próximo, nós iremos estar sempre com situações mal resolvidas e encontrando pessoas que nos odeiam e que nós vamos odiar. E nós vamos ficar nesse círculo de ódio e o sofrimento vai aumentando, até que uma hora uma das partes, né, resolva mudar, porque alguém sempre tem que dar o primeiro passo. E quando somos nós que estamos inseridos no aprendizado, né, do ensinamento de Jesus, no aprendizado da fraternidade, somos nós que temos que dar o primeiro passo. Então ele vai falar mais um pouquinho aqui no Evangelho, né, dizendo assim, ó, é tarefa do Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações entre os mundos visível e invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, bem como provar ser verdade que o sangue alimenta o ódio, até no além-túmulo. Então é aquilo que a gente estava comentando, né? Que muitas pessoas querem se vingar e a vingança ela vem na nossa história, né, numa forma muito intensa, e até hoje que nós dizemos que a civilização está avançada, mas na verdade ela não está, porque se nós formos ver, né, a nível social, não só no nosso país, mas em todos os lugares, e até no nosso sentimento, né? Muitas vezes nós não temos coragem de tirar a vida de alguém que nos prejudicou o nosso familiar, mas a gente deseja. A gente deseja que ele morra, que ele sofra, não é? O nosso inimigo, nós temos esse desejo, esse sentimento, e muitas pessoas também até, né, até pagam para tirar a vida de outro. Então a gente vê, a gente assiste na TV casos, né, e aqueles que nem são divulgados, né? Então existem situações assim muito tristes que acontecem nas nossas famílias, na nossa conduta como seres atrasados ainda, de realmente querer fazer justiça com as próprias mãos e de querer vingança. E mesmo que a gente não faça ela materialmente, fisicamente, fazendo em pensamento, desejar é a mesma coisa, né? Ela tem a mesma intensidade. Então esse espírito que muitas vezes esse ser que desencarnou, né, e com ódio de nós, e nós ainda com mais ódio dele ainda, ele sente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É a mesma coisa que nós não gostarmos de uma pessoa que está encarnada, né? Sabe aquelas pessoas que a gente tem antipatia, que a gente comentou em outras vezes, que a gente não consegue conviver com ela, que a gente tem uma antipatia horrível e ainda não dá para conviver com aquela pessoa? E a gente fica naquele pensamento, sabe? De que ela não gosta de mim, eu não gosto dela, eu envio pensamento de ódio, ela envia para mim. A gente fica naquela ligação vibratória, sabe? De eu envio ódio, eu envio uma coisa ruim, ela envia uma pior, eu envio uma ruim, outra pior. E a gente não tem paz, não tem sossego com esses relacionamentos assim mal resolvidos, com essas situações de antipatia. Então é a mesma coisa quando um inimigo nosso desencarna e nós não conseguimos, sabe, desligar desse sentimento de ódio, principalmente se ele fez um mal contra nós. Então nós ficamos ligados vibratoriamente. E ele vai se aproximar de nós porque ele conhece os nossos sentimentos. Ele está até, como ele está em espírito, ele tem uma facilidade até maior para ser atraído, porque às vezes quando a gente está encarnado, né, que a gente não gosta, um encarnado com o outro encarnado, nós ficamos em locais separados, embora muitas vezes o pensamento e o sentimento esteja indo ao encontro dele vibratoriamente. Mas quando um desses nossos inimigos desencarna, aí ele está em vantagem, porque aí nós não enxergamos, nós não sentimos a presença dele, nós não o vemos, achamos que nos livramos dele, mas muito pelo contrário, ele adquire mais força. E ele é atraído pelo seu desejo, pelo seu sentimento de ódio, por aquele sentimento que a gente fala, graças a Deus me livrei da criatura, né? Já foi tarde, não é essas coisas que a gente fala para os inimigos, quando a gente não gosta de alguém. Não se livrou, não. Ele, invisível, porque ele está numa outra vibração, mais vivo do que nunca, e muitas vezes com mais ódio do que nunca, ele vai te encontrar. E aí, vibratoriamente, ele volta para você e passa a se tornar um inimigo invisível, um inimigo desencarnado, que vai te influenciar
em muitas atitudes e situações da vida, em processos obsessivos. Nós temos até uma outra aula, né, relacionada a esse processo de obsessão, que qualquer dia nós vamos já estar colocando aqui no canal também, né, que fala a respeito de como que os espíritos nos influenciam nas nossas atitudes. E eles influenciam muito mais do que a gente imagina. Então depende muito de que sintonia nós estamos, porque os espíritos bons, nossos protetores, nos influenciam imensamente quando nós estamos dispostos a nos melhorar, a exercitar a fraternidade, a fazer qualquer coisinha boa. Nós temos a presença, a vibração, né, a intuição dos bons espíritos, nossos protetores. Mas quando nós somos pessoas levianas, nós somos pessoas com vícios, com sentimentos negativos, né, com relação a tudo e a todos no nosso posicionamento da vida, nós temos a companhia de espíritos atrasados e levianos, muitas vezes, e uma grande parte também dos nossos inimigos muito ferrenhos do passado que querem realmente nos prejudicar. Então é por isso que nós temos que nos aprofundar em realmente o que é que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, da onde nós viemos, para onde nós vamos, conhecer realmente a nossa jornada, que mais uma vez a gente fala, nós não estamos aqui a passeio nem de férias e nem somos esse monte de ossos, carne, sangue, regidos por alguns neurônios que são todos materiais e que quando a gente morrer, por assim dizer, tudo que é matéria vai se decompor. E nós temos um espírito imortal que vai ter que prestar conta das atitudes, da conduta que nós tivemos aqui, porque o nosso único objetivo é de sermos perfeitos, de sermos mais fraternos, para que a gente possa nos transformarmos em pessoas melhores e transformar o local que a gente quer habitar também num lugar melhor para se viver, né? Então, continuando aqui com a tarefa do Espiritismo, né, relacionada a essa questão de nós entendermos sobre os inimigos desencarnados que todos nós temos, o Espiritismo apresenta, por consequência, uma efetiva razão de ser e de utilidade prática ao perdão, e também a sublime máxima do Cristo, como ele dizia, amai vossos inimigos. Porque ele diz aqui, a gente tem que ser prático também, porque tem uma utilidade prática, o perdão, que nós devemos ter para todas as pessoas que nos fizerem mal. Primeiro, aquilo que a gente já falou, ele não é teu inimigo de graça. Alguma coisa você fez para ele não gostar de você, né? Segundo, nós não podemos ficar nesse ciclo de ódio, ódio lá, ódio cá. Nós aprendemos que nós somos seres imortais que estamos em busca da evolução, né? Então, se eu perdoar, eu me livro do processo obsessivo, do assédio desse inimigo e também dou o exemplo para ele. Porque se eu estou inserida já no ensinamento do Cristo, estou tentando me melhorar, ele está nos observando. Lembra quando eu falo que quando a gente precisa fazer o evangelho, ter responsabilidade, né? Na terça-feira, o estudo da quarta, que nós temos que ter aquele horário para fazer o evangelho no lar, e vocês que estão todos, agora nós estamos reclusos e nós estamos fazendo a reunião pública através de todas as redes sociais, nós vamos fazendo o tratamento das redes sociais, e que vocês têm o compromisso de estarem no horário programado com os seus familiares para poderem receber os benefícios, que se cria todo um processo vibratório dentro desse horário, quando todos estão reunidos, que os mentores estão todos juntos, né, para fazer o evangelho, para fazer o tratamento, para fazer o estudo. Então, tudo isso daí faz com que a gente esteja todo num processo demonstrando a nossa responsabilidade, a nossa disciplina diante daquilo que a gente assumiu, certo? E que nós estamos sendo observados, se nós estamos tentando melhorar, pelos nossos obsessores. Lembra que eu sempre comento isso, que a gente tem isso nos nossos estudos, de que a nossa conduta, a nossa disciplina, aquela proposta que a gente fez de se tornar uma pessoa melhor, né, de tentar mudar, está sendo observado pelos nossos obsessores, que são os nossos inimigos. São aqueles que pegaram raiva de nós, que ainda têm mágoas muito grandes e que ainda nos perseguem, são os desencarnados, os nossos inimigos desencarnados. Então, né, a questão da gente ver essa utilidade prática do perdão,
perdoá-los, também está na conduta que a gente vai ter. Porque eles também vão nos perdoar e vão começar a observar a nossa conduta. Porque, na verdade, eles são inimigos nós porque estão magoados, mas eles não são perversos. Não existe nenhum ser tão perverso que não veja a sua atitude, né? Porque se ele fez um mal para você, nós repetimos, você fez para ele primeiro. E agora que ele está em vantagem, que ele está desencarnado, para ele poder deixar de te odiar e te perdoar, ele precisa ver que você está tentando melhorar. Então vamos continuar mais um pedacinho aqui, que ele diz assim, ó: nenhum coração há tão perverso que seja insensível ao bom proceder, mesmo sem o querer. As boas condutas impedem, ao menos, todo pretexto às represálias, e de um inimigo é possível fazer um amigo antes e depois da sua morte. Pelas más condutas, irrita-se o inimigo, que então se converte em um instrumento para que a justiça de Deus imponha a expiação a quem não perdoou. Então vocês estão vendo que essa questão da vingança e de manter o ódio, de não perdoar o inimigo, também você sai prejudicado? Porque você só vai se livrar do processo obsessivo, do ódio que esse inimigo tem de você, quando ele já está desencarnado, se você der o exemplo, né? Então vamos supor que você foi o responsável por um homicídio, seja o que for, por ter prejudicado esse ser que desencarnou com ódio de você nessa vida ou em outras. E ele está te observando, e você é uma pessoa que não melhorou, que não se arrependeu, que continua fazendo a maldade. Então, que você mente, né, que finge que é bonzinho, né, que mente para a sociedade e dentro da casa ou na sua intimidade, ele sabe de tudo isso. Você faz o mal, você deseja o mal. Então, se você não dá o exemplo, ele não tem por que mudar, porque ele ainda está muito magoado. Mas se você se arrependeu, ou se você perdoou, se você é uma pessoa que resolveu se transformar, porque todo mundo muda, muitas vezes nós tivemos atitudes, né, ruins no passado e a experiência vai fazendo com que a gente se modifique. E uma grande parte das pessoas é assim, a experiência, a idade vai chegando, muitas vezes nós vamos refletindo e vamos ver que determinadas atitudes que nós tomamos no passado não eram as ideais e que hoje a gente tomaria uma atitude diferente. E nós tivemos, às vezes, algumas inimizades, algumas antipatias, que depois nós observamos melhor e nós acabamos fazendo, às vezes, daquela antipatia, daquela inimizade, fizemos um amigo com a convivência, não é? Então, nós vamos mudando. Então, se de repente você resolveu realmente mudar e você vem tendo uma vida que não é uma boa conduta, né? Nunca teve uma boa conduta, que fez alguns inimigos nessa vida e que nós sabemos que nós temos inimigos do passado, sempre é tempo da gente mudar e começar a ter novas atitudes. Então, esse seu inimigo que hoje está desencarnado, mesmo que ele seja um inimigo de atitudes suas do passado, atitudes ruins suas do passado ou dessa vida, né, que alguém desencarnou magoado com você nessa vida, eles vão estar te observando, eles vão estar te influenciando, eles vão estar tentando fazer com que você seja pior ainda, né? Eles vão estar criando desavenças na sua família, problemas no seu trabalho. Existem 1000 situações em que eles podem estar se imiscuindo dentro da sua vida para fazer te prejudicar, né? Então, mas quando eles veem que você está tentando melhorar, está tentando ser uma boa pessoa, que está arrependido, que quer melhorar, você se torna um exemplo para eles. Então, eles vão observando a sua conduta, né? A forma como você está querendo progredir, aos poucos, porque a gente também, a natureza não dá saltos, né? A gente não muda da noite para o dia, né? É todo um processo de reforma íntima difícil, mas a gente se propõe a fazer um pouquinho por dia. Então, nós vamos dando um exemplo para ele, para esse inimigo desencarnado, porque hoje nós estamos falando especificamente desse, né? Do inimigo desencarnado, que está nos observando, né? E ele vai vendo que nós nos arrependemos, que nós estamos tentando ser uma pessoa melhor. E isso faz com que ele também comece a refletir,
Ele começa a se perguntar, bom, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou parado no tempo, eu ainda estou magoado com situações que já passaram, eu não estou progredindo. E os nossos mentores e os nossos protetores, inclusive o dele, porque ele também tem, né? Por pior que seja a pessoa, tem um mentor que o ama muito, né? Que é responsável pelo progresso espiritual dele, vão tentando convencê-lo, conversar com ele, porque tudo na vida, seja no encarnado como desencarnado, é na base do diálogo. Sabia? É na base do diálogo, é na base do argumento, em que o bom tenta argumentar com o mal, que ele está errado, e o mal fica argumentando com não, porque eu não perdoo, porque eu não quero, porque me fez isso, porque me fez aquilo. E o que é que vai fazendo? Que muitas vezes o mentor consiga argumentar com ele, né, e fazer com que ele perceba que ele está errado, que ele está perdendo tempo, passando muitos anos na espiritualidade, onde ele tem tanta coisa para fazer, para estudar, para progredir, para trabalhar, ele está preocupado em perturbar você que está encarnado, né? Mas por que muitas vezes ele não consegue mudar? Porque você não tem uma conduta que dê exemplo para ele. Você continua sendo, às vezes, aquela mesma pessoa que você foi numa vida passada, que o prejudicou imensamente, e nessa vida você continua sendo leviano, você continua sendo uma má pessoa, tendo uma má conduta, enganando as pessoas, mentindo, e ele vê isso, então ele continua com aquele ódio e ele não quer te abandonar. E ele vai fazer de tudo para te prejudicar. E na grande maioria das vezes eles conseguem, porque a gente fica na mesma sintonia, né? Quem é o espírito ruim, que ainda é atrasado com ódio, e aquele ser que está encarnado, que tem uma má conduta, que mente, que engana, que quer passar. Então, o nível negativo de conduta é o mesmo. Então, muitas vezes, quando você não consegue perdoar, dentro da nossa pedagogia, por assim dizer, divina, de progresso, né? O plano espiritual permite que esse obsessor te acompanhe e que ele vá tendo acesso à sua vida como uma forma de fazer que um dia você também aprenda o perdão. Porque nós atraímos as situações que nós queremos diante da nossa conduta, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você deseja são as suas companhias espirituais. Quem deseja o mal, quem mente, quem engana, não vai atrair bons espíritos. Quem são as companhias espirituais que vivem com você? Se você mente no trabalho, se você mente em casa, se você engana a sociedade, as suas companhias espirituais são as que estão no mesmo nível. Também são espíritos enganadores, inimigos do passado que você enganou, porque se você engana hoje, no passado você fez pior, você também enganava. Lembrando que a gente retorna sempre para as nossas vidas, seja desencarnando ou reencarnando, com a mesma personalidade. Então, se você hoje, né, a gente faz uma reflexão, quem sou eu? O que é que eu penso, o que é que eu sinto, o que é que eu desejo? E aí você consegue analisar quem é você. E você sabendo dos seus defeitos, você também consegue saber quem são as suas companhias espirituais. Agora, se você se esforça, se você quer fazer o bem, se você já quer progredir, se você quer mudar de vida, você também já começa a atrair os espíritos melhores, o seu protetor tem mais acesso a você para te dar a intuição de se tornar uma pessoa melhor. E o teu obsessor, ele não é afastado imediatamente, né? Porque ele quer observar o que é que você vai fazer. Se você realmente está disposto a melhorar. Então, é assim que a gente vai desatando esses laços de ódio que se formaram em vidas passadas e muitas vezes nessa vida. Nós temos que aprender a sempre perdoar o nosso inimigo, a não desejar o mal, porque dentro da doutrina espírita, da lei da reencarnação, e que a gente vai estudando de forma mais profunda, todos nós tivemos participação nessa questão do ódio que alguém tem por nós. Nós fomos, por assim dizer, aqueles que deram início a esse sentimento de raiva e de ódio. Muitas vezes nós convivemos com esses seres, né, em situações de amizade, de amor, e por algum motivo nós o magoamos de forma muito intensa, nós trapaceamos, nós, né, prejudicamos emocionalmente e esse espírito ainda não conseguiu perdoar, não conseguiu superar. Então, quem está inserido já no aprendizado, né, da fraternidade, do mandamento maior, é o que tem que dar sempre o primeiro passo. É o que tem que se esforçar em se tornar uma pessoa melhor,
inclusive para dar o exemplo para esse nosso inimigo desencarnado, porque nós também fazemos uma caridade com ele. Porque quando nós estamos inseridos na proposta de sermos melhores e de fazermos algo melhor na nossa vida, ele nos observa e ele vai aprendendo conosco, vai ouvindo os conselhos dos mentores que querem falar com ele, até que uma hora ele desiste e ele consegue nos perdoar, né? Ele nos perdoa e depois ele faz uma outra proposta de reencarnação para vir conosco e desatar esses laços de inimizade numa próxima oportunidade. Então vamos continuar mais um pouquinho aqui, né? Então, é possível ter inimigos entre encarnados e entre desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão expostas e que são uma variante das provas da vida, né? Que auxiliam como as outras. Então, muitas vezes os processos obsessivos, né, a permissão de Deus para que esses espíritos inimigos fiquem conosco, eles são uma forma, né, de que a gente progrida, de que a gente também, sabe, porque os espíritos nossos inimigos, eles causam sofrimentos para nós. Eles vão nos subjugando, eles vão nos influenciando. Se nós temos a mesma sintonia, o mesmo tipo de pensamento, se nós somos más pessoas, não somos corretos, eles vão nos influenciando até prejudicar a nossa vida. Eles vão incutindo no nosso pensamento, na nossa personalidade, né, sentimentos piores do que aqueles que nós já temos. Eles vão insuflando, é como se a gente fosse um balãozinho assim, sabe? Tivesse uma pequena maldade, mas você gosta de fazer aquilo, você não quer modificar. Eles vão insuflando, e os nossos sentimentos, quanto mais você prejudica, mais você quer prejudicar, quanto mais você rouba, mais você quer roubar, né? Que chega uma hora que você vai ser prejudicado e vai entrar dentro das leis, ou da sociedade, ou da lei divina, com um extremo sofrimento. E muitas vezes nós desencarnamos e vemos que as nossas atitudes, que já não eram boas, que nós já tínhamos uma personalidade ruim, muitas das tragédias que aconteceram na nossa vida, elas foram muitas vezes insufladas, né, pelos nossos inimigos. Porque muitas vezes eles fazem com que a gente queira, né, se você é vaidoso, você quer dinheiro, né, você quer passar a perna nas pessoas, só um exemplo, né, que a gente está dando dentre vários que existem por aí. Eles vão ajudando você a ficar rico, a roubar mais, não sei o quê, porque eles sabem que lá na frente você vai se dar mal. Então é isso que ele quer. Então, muitas vezes ele engana você com aquelas coisas que você quer, aquela vaidade, com todo aquele poder e sem ser correto, né? Sem nenhum exercício de fraternidade, nenhum exercício de honestidade, ele vai dando força para você, porque ele sabe que lá na frente, né, você vai pagar um preço muito alto. Porque todo erro a gente paga o preço, né? Toda lei de ação tem uma reação, uma lei de causa e efeito. Então, muitas vezes eles vão nos prejudicando. Fora questões de personalidade mesmo. Existem pessoas que entram em subjugações terríveis, né? Que elas tomam atitudes que às vezes não... A família fala, nossa, mas não é ela que está tomando essa atitude, não parece mais a mesma pessoa. Existem subjugações, se o ser... tem uma mediunidade aflorada, tem um contato maior com a espiritualidade, e tem uma má conduta, esses espíritos conseguem subjugar, mudar até o pensamento da pessoa, muitas vezes fazer com que a personalidade dela fique diferente, que às vezes são casos em que muitos irmãos nossos precisam ser internados em clínicas psiquiátricas e que a grande maioria não é problema físico, muitas vezes é problema espiritual, né, de subjugação de inimigos do passado. Então, nós temos que entender que só nós vamos nos livrar dessas obsessões, desse assédio dos nossos irmãos ainda na maldade, né? Que a maldade, na verdade, ela não existe para sempre, ela é passageira, quando nós mudarmos a nossa conduta. Quando nós tentarmos exercitar a fraternidade, fizermos uma proposta de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas melhores, de termos atitudes mais fraternas. É assim que a gente dá o exemplo, né? E continuando mais um pouquinho aqui, né? Então, essa questão da subjugação e obsessão é uma das variantes das provas da vida que auxiliam, assim como as outras, no aperfeiçoamento do ser, que deve aceitá-las com resignação
e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. E não existissem pessoas más na Terra, não haveria espíritos maus em torno dela. Se, portanto, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, deve-se ter igualmente para com os desencarnados. Então ele termina aqui dizendo o seguinte: não existem vítimas. Se nós passamos pelo processo obsessivo, nós temos inimigos, desencarnados ou encarnados no planeta Terra, é porque nós também não somos bons. Se só existissem pessoas boas, que respeitassem, que tivessem fraternidade, respeitassem o próximo, né? Não existiriam pessoas más. Não é assim? Ah, mas eu sou tão bom, não faço nenhum mal nessa vida, não fiz mal nenhum. É nessa vida, né, meu bem? E em outras? Você não conhece o seu passado? E o nosso passado de habitantes do planeta Terra é um planeta de expiações e provas, é um planeta de seres ainda atrasados na compreensão da verdadeira lei divina. Nós ainda somos ignorantes na compreensão da lei divina. O que é uma pessoa ignorante? A pessoa ignorante não é aquela questão da gente falar, né? Daquela forma mais chula, ignorante. Pessoa ignorante que a gente fala por aí. Não é assim. A pessoa ignorante é aquela que ignora determinado assunto, né? Determinado aprendizado. Então, nós ainda somos seres que ignoramos, na nossa vivência, o verdadeiro sentido, né, da lei divina, que é de fazer ao próximo o que gostaria que fizesse a si mesmo. O dia que todos nós fizermos isso, não vamos ter inimigos. Então, nós temos inimigos desencarnados e inimigos que aparecem na nossa vida, de encarnados, porque nós também não somos bons, porque nós fizemos algo de errado para esse ser, tá? Então nós vivemos um planeta de expiações e provas, porque nós não somos seres bons. Todas as dificuldades que nós passamos, sejam elas climáticas, né? Nós vivemos num planeta em que nós temos que enfrentar mudanças climáticas que nos incomodam, porque nós agredimos a natureza. Nós temos a comunidade com quem a gente habita, de seres que nos causam desgosto, perturbação, né? Irmãos nossos que nos roubam, que são corruptos, porque nós também tivemos a mesma atitude e às vezes temos pequenas atitudes no nosso dia a dia que não são corretas. Nós temos grandes inimigos nessa vida que nos reconhecem como inimigos porque algo de sério nós fizemos para ele no passado. Então, inimigos encarnados que a gente encontra na nossa jornada, ou os desencarnados, que são nossos obsessores, não são de graça. Nós temos, assim, a nossa colaboração. É só você olhar no seu coração, você é uma pessoa 100% correta, né? Você faz a caridade 100%, você respeita tudo e todos, né? Então, você não tem ciúme, você não tem inveja, você não deseja o mal 100%. Quando nós formos 100% corretos, aí sim o nosso planeta vai ser 100% feliz. Mas enquanto nós ainda tivermos alguma mácula e formos capazes de desejar algo de ruim para o próximo, mesmo que seja em pensamento, nós estaremos atraindo seres na mesma sintonia que também vão desejar a mesma coisa para nós. Então nós não somos vítimas da maldade das pessoas. Nós fomos colaboradores das situações que se colocam na nossa vida hoje. Então, para a gente resumir a nossa reflexão de hoje, é que para nós, né, estarmos livres dos nossos obsessores, dos nossos inimigos encarnados ou desencarnados, nós temos que iniciar a nossa mudança de conduta. Nós temos que fazer algo diferente. Nós não devemos desejar o mal. Aqueles que nos fazem muitas vezes o mal nessa vida, né, nós temos que aprender a perdoar. Porque nós temos que saber, dentro da doutrina espírita, que é o que ela explica, que é aquela pessoa que nos faz o mal, né, ela está simplesmente fazendo novamente aquilo que nós já fizemos para ela. E se a gente está dentro da doutrina, dentro da proposta de nos tornarmos melhores, nós temos que ser resignados, né,
e aprendemos a perdoar e aceitar a situação como um resgate, que nós estamos nos livrando do passado e que esse ser, ele vai te perdoar porque nós já fizemos o erro, não devemos fazer novamente, mas ele ainda está fazendo. Mas um dia ele vai perceber o erro, né, e vai perdoar você também. Não existe uma situação de um lado só. Sempre as duas situações as duas pessoas foram culpadas da situação de desarmonia e de ódio que se criou de um para com o outro. Mas alguém tem que quebrar esse ciclo do ódio. E tem que ser quem está dentro do ensinamento de Jesus, quem está hoje ouvindo a nossa explanação aqui, né? Sinal que nós já estamos interessados em melhorar um pouquinho. Então esse ciclo vai se quebrar também quando nós dermos o exemplo, né? Seja para esse nosso irmão encarnado que não gosta de nós, que nos odeia, ou para os nossos inimigos desencarnados, através da nossa atitude, né? As pequenas coisas que nós iniciarmos, né, no nosso dia a dia, no exercício da fraternidade, no exercício do aprendizado, de você querer se conhecer como alma, né, viajante do universo em busca do progresso, e que em várias reencarnações nós estaremos voltando para nos melhorarmos na matéria. Então, a partir do momento que você comece a dar o exemplo de exercício de boa vontade, de participar das propostas que a sua comunidade te oferece para ser uma pessoa melhor, você vai estar dando o exemplo para o teu inimigo desencarnado e vai estar recebendo o amparo muito intenso do teu protetor para te dar força e coragem para seguir adiante na sua jornada na busca de se tornar uma pessoa melhor. Tá certo? Então essa é a nossa explanação de hoje, né? Espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho. O estudo da doutrina espírita, a gente tem que se aprofundar mais. Essa questão de inimizade, de processos obsessivos é uma outra aula com um tempo maior, que a gente vai estar colocando aqui no canal daqui a um tempo, mas que fica essa reflexão para nós. Todos nós temos inimigos desencarnados que nos acompanham e que nos influenciam todos os dias, conforme é o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então vamos refletir o que é que eu penso, o que é que eu sinto, o que é que eu desejo com relação às pessoas, com relação à minha vida, quais são as minhas atitudes. Se elas forem boas, o teu inimigo vai estar te observando e vai chegar uma hora que ele vai mudar, que ele vai desistir de te perseguir. Agora, se elas forem ruins, né? Se você ainda quiser ser uma pessoa com comportamentos anticristãos, aí a sua companhia continuará sendo os seus inimigos, né? E muitas vezes nós vamos acabar criando histórias mais tristes para o nosso futuro, tá certo? Então fica a mensagem aqui para nós, né? Vamos fazer a nossa prece, acalmando o nosso coração e fluidificando a nossa água, né? Então vamos fechar os nossos olhos. E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.